Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa aqui para a gente falar. Já vamos começar a falar do jogo do final de semana, né? O Vasco enfrenta o Fortaleza fora de casa, o Vasco muito pressionado, já dentro da zona de rebaixamento. E devemos ter aí algumas mudanças na equipe titular do Vasco. Acredito ali que pelo menos umas 3 mudanças devem acontecer na equipe titular do Vasco da Gama. E a gente vai falar aqui sobre isso. Vamos falar também sobre os protestos de ontem, né? Ainda repercutindo. Ontem foi um dia muito agitado aí no Vasco da Gama. Paulo Brax deve falar essa semana, né? Deve dar uma entrevista coletiva. E também vamos atualizar aqui a situação de jogadores que estão sendo aí ventilados no Vasco da Gama, né? Possíveis reforços para a janela do meio do ano. Então, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. A sua inscrição também é muito importante. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil. Aqui na descrição desse vídeo tem o link, você clica, é direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil e lá você vai ser muito bem atendido, beleza? Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil te ajuda a adiantar o saque do seu FGTS. Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus amigos, vamos lá. Dia agitado ontem no Vasco, né? O dia que foi marcado aí por protestos, a torcida bastante insatisfeita da forma como o Vasco está sendo conduzido aí no seu futebol, né? Foram muitas promessas ali no período de venda para 777, promessas também de Abel Braga, de Paulo Brax, dizendo que o torcedor do Vasco não iria mais sofrer, que o Vasco estava entrando ali numa nova era, mas o que a gente tem visto é uma repetição do Vasco do passado, né? Os mesmos erros e o Vasco mais uma vez dentro da zona do rebaixamento. Então, ontem o dia foi de protestos contra a diretoria, contra Paulo Brax, pedindo a demissão do treinador Maurício Barbieri, pedindo também a saída do diretor técnico Abel Braga, um dia realmente bastante agitado. E bom, os protestos de ontem devem culminar numa entrevista coletiva aí do diretor de futebol do Vasco, Paulo Brax. Ontem, o companheiro Lucas Pedrosa trouxe a informação que Paulo Brax deve conceder uma entrevista coletiva aí ainda essa semana. Vamos aguardar, né? Essa entrevista sendo confirmada, é claro, a gente traz a informação aqui no canal. Bom, vamos falar do jogo do final de semana. O Vasco enfrenta a equipe do Fortaleza, um jogo que é muito difícil. É muito difícil ganhar do Fortaleza lá no Castelão, né? O Fortaleza do Vojvoda é uma equipe arrumadinha, uma equipe chata, uma equipe difícil de ser batida. E tem um bom time, né? Um time que dá trabalho hoje a qualquer adversário do futebol brasileiro. E o Vasco, que não dá trabalho para ninguém, não consegue assustar ninguém no Campeonato Brasileiro, acaba que o Fortaleza é o favorito, né? Nessa partida contra o Vasco. Porém, o Vasco deve ter mudanças na sua equipe para esse jogo contra o Fortaleza. O zagueiro Manu Capasso deve ser titular na vaga do Robson, né? O Robson Bambu foi muito mal na partida contra o São Paulo no Morumbi. O Robson, que começou bem o Campeonato Brasileiro, né? Fez uma boa partida ali contra o Galo, foi bem contra o Palmeiras, mas do jogo contra o Bahia em diante já começou a comprometer, a torcida já tá pegando bastante no pé aí do Robson Bambu e ele deve ser sacado do time e o Manu Capasso deve ser titular na vaga do Robson e deve fazer a zaga ali junto com o zagueiro Léo, né? A zaga do Vasco deve ser formada por Léo Pelé e Manu Capasso. Quem também pode ser barrado do time titular é Pumita. Puma Rodrigues não vem agradando, principalmente defensivamente, né? Vem deixando muitos espaços, vem irritando de certa forma o torcedor do Vasco ali no quesito defesa, né? O Pumita todo jogo arruma um jeitinho de entregar o doce e também tá com a vaga ameaçada. Pode ser que o Paulo Henrique comece esse jogo aí como titular. O Paulo Henrique que veio contratado junto ao Atlético Mineiro, mas até agora só realizou uma partida, né, com a camisa do Vasco
que foi aquele jogo contra o Atlético de Minas Gerais, né? Um amistoso que o Vasco perdeu por 2-0. Então existe até a possibilidade do Paulo Henrique ganhar a vaga do Pumita. E teremos uma mudança confirmada no ataque. Pedro Raul está suspenso. Pedro Raul que está numa péssima fase, né? Tá muito mal, não vem fazendo gols, vem matando contra-ataque, matando jogada, vem irritando demais o torcedor do Vasco. Ele está suspenso para essa partida porque levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o São Paulo. Ele conseguiu levar o amarelo estando no banco de reservas, já tinha sido substituído e levou o terceiro cartão, está suspenso aí para esse jogo contra o Fortaleza. E agora tem a dúvida, né? Quem vai jogar no ataque na vaga do Pedro Raul? Porque o elenco do Vasco foi tão mal formado, tão mal montado, que não tem uma opção de substituição ali para o Pedro Raul. Quem o Paulo Brax contratou como opção ali, reserva imediato do Pedro Raul, foi o Juan Seco, que nas vezes que entrou já provou que, enfim, não tem muita condição, coitado, de vestir a camisa do Vasco. Então, as possibilidades ali para jogar no lugar de Pedro Raul são Juan Seco, Egnaldo, Figueiredo e até o Alex Teixeira ali de camisa 9. Eu acho até que o Barbieri vai nessa opção. Acho que ele vai colocar ali o Alex Teixeira jogando como uma espécie de falso 9. Vamos aguardar e tendo mais informações sobre a escalação do Vasco, a gente traz aqui no canal. Agora, a gente fala sobre os possíveis reforços, né? O Vasco que está aí tentando se movimentar no mercado de transferências para a janela do meio do ano, onde o Vasco vai ter que fazer uma boa janela, vai ter que corrigir, né, a cagada que fez na janela de início de temporada, onde o Vasco gastou muito dinheiro, mas não conseguiu formar um elenco competitivo. A informação dada ontem pelo Lucas Pedrosa, inclusive, é que o Paulo Brax está tentando um adiantamento de verba com a 777 para poder fazer maiores investimentos nessa janela do meio do ano. Alguns nomes aqui já estão sendo comentados, né? O primeiro foi o Serginho que já assinou um pré-contrato com o Vasco, será jogador do Vasco aí a partir da janela do meio do ano, uma contratação muito contestada, né, pelo torcedor. Antes de chegar ao futebol turco, onde ele está atualmente, ele jogou em Kosovo, Albânia e Macedônia, 3 mercados praticamente irrelevantes para o futebol. E no futebol turco, desde 2020, ele marcou 10 gols e deu 19 assistências em 93 jogos pelo Giresunspor. O Serginho chamou a atenção quando atuava pela Macedônia do Norte, né, no futebol da Macedônia do Norte, onde ele marcou 19 gols em 61 jogos entre 2007 e 2020. Depois ele foi para o futebol da Turquia. Lá na Turquia, ele até é um dos principais jogadores do seu time, né? A torcida gosta bastante dele, mas, enfim, é um nível de exigência agora que ele vai pegar no futebol brasileiro muito maior. É uma contratação realmente difícil de entender. Mas, além do Serginho, outros 2 nomes estão sendo falados. O primeiro, de Bruno Henrique, volante do Al Ittihad, que está encerrando o seu contrato lá com a equipe da Arábia Saudita, né? Jogador que já foi capitão do Palmeiras, inclusive. Bom, a informação de momento, até agora o Vasco não apresentou uma proposta pelo Bruno Henrique, né? Até existe um interesse, mas o Vasco ainda não fez nenhuma proposta pelo jogador. E um outro nome também que foi bastante falado é o Campuzano que joga no Giresunspor também, a mesma equipe do Serginho. Porém, o meu amigo Marquinhos, do canal Detetives Vasco, conversou com a diretoria do Boca Juniors, né? Que o Campuzano está emprestado ao Giresunspor, mas pertence ao Boca Juniors. E bom, o pessoal do Boca disse que dificilmente o Campuzano vai para o Vasco, porque o atual treinador do Boca Juniors gosta do Campuzano e quer utilizar ele na equipe do Boca, né? Então o jogador que está emprestado ao Giresunspor, volta agora no meio do ano, deve ser aproveitado, né, pelo novo treinador do Boca Juniors. Então dificilmente o Campuzano virá para o Vasco da Gama, essa é a informação de momento. Antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu tenho um recado da 1xBet. Aqui no comentário fixado tem um link e você pode ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. É isso mesmo, a 1xBet é uma casa de palpites e lá você pode palpitar em qualquer jogo do futebol mundial. Parceiro aqui do canal, o link tá no comentário fixado. E uma notícia que saiu agora é que Lucas Piton foi convocado para a seleção italiana. Isso mesmo, o jogador tem dupla cidadania, né? Cidadania brasileira e também a italiana. O lateral esquerdo do Vasco, Lucas Piton, foi pré-convocado pela seleção italiana para a semifinal diante da Espanha de um torneio lá da UEFA, né? O Final Four da Liga das Nações. O jogo vai acontecer no dia 15 de junho e uma possível final
pode acontecer no dia 18 de junho. Então, uma notícia aí um pouquinho diferente, né? Lucas Piton convocado para a seleção italiana de futebol. Veja só, parabéns ao Piton. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!